Abriu as janelas. Pastor, eu estou abrindo as janelas, né? Então, já é um pequeno diácono. Deus faça a boa obra ali. Amados, enquanto você abre a sua Bíblia no texto de 1 Samuel, capítulo 12, eu quero agradecer, duas palavras de gratidão a Deus pela sua vida, você que está aqui com a gente, você que nos visita. Se você quiser conversar um pouco após o culto, se identificar, da gente marcar uma conexão melhor com você, nos procure, não saia assim, correndo não. E você que está nos acompanhando também de maneira remota, quiser estar com a gente, fazendo uma viagem, uma visita, você que está de viagem também está acompanhando os nossos cultos, e você seja ricamente abençoado. Eu quero fazer um destaque, amados, um registro. Hoje pela manhã eu citei isso, e chegando em casa foi confirmado. Pastor Josias, que foi pastor da PIB de Paraty, faleceu hoje. Ele estava já no UTI, um tratamento de meses de câncer. Lutou muito, pastor Josias lutou muito. Pastor Josias Porto foi pastor de 3 igrejas apenas na vida. Nova Califórnia, em Nova Iguaçu, Ponte Branca, em Paraty, e PIB de Paraty. E oremos pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos parentes, amigos. Pastor Josias fez um bom ministério em Ponte Branca, aquilo que eu acompanhei, e na PIB de Paraty por muitos anos. Quer queira, quer não, por mais que o pastor Pedro Elio esteja lá em Paraty durante vou precisar quanto tempo, né, Léo? 7 anos? 10 anos? Não. Você acha? Mas o pastor Josias deixou um legado ali. Então oremos, em gratidão a Deus, né? Em gratidão a Deus. Hoje eu quero falar sobre homens de Deus. Hoje eu quero falar sobre mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus. Claro que o meu foco aqui vai ser no gênero masculino, mas isso pode ampliar o significado. Quando Deus fala por um homem. Amados e amadas, é sabido que nós estamos precisando de palavra de Deus nos nossos dias. Olha, gente, você vai ver os vídeos mais assistidos no YouTube, os que, entre aspas, são evangélicos, né? É de você ficar decepcionado o que tem acontecido. Há uma pobreza de conteúdo. Há, amados, uma devassidão tão grande. Alguns até admitem que está até difícil se identificar como homem de Deus em nosso tempo. Há muita canalice no meio evangélico. Tem muita gente, amados e amadas, que desonra o nome de Cristo com as suas condutas. Muito pastor envolvido com política. Muito pastor com amantes. Muitos líderes, presbíteros, diáconos, evangelistas, corruptos, agressores de mulheres, gente de mau caráter. Alguém certa feita disse que a igreja evangélica brasileira tem muito carisma e pouco caráter. Nós somos uma igreja volumosa. Há quem diga, Marcos Giovanni, que já chegamos a 40% da população brasileira. Mas eu pergunto, que diferença está fazendo isso? Claro que tem muita gente santa. Claro que tem muita gente piedosa. Mas tem muita gente sem vergonha.
Muita gente sem vergonha. Samuel chega aqui, Heitor, e apresenta diante do povo um relatório da sua vida. O povo havia escolhido um rei, pedido um rei. Capítulo 8. Capítulos 9, 10 e 11, Deus concede ao povo o rei. Na brincadeira etimológica, Saul vem da mesma raiz do hebraico do verbo pedir, que é a mesma raiz do verbo para o nome Samuel. Só que Samuel foi pedido ao Senhor. É o pedido que Deus deu a Ana, concedeu a Ana. Saul foi concedido por um pedido do povo. Ele se tornou rei. Enfrentou seu primeiro desafio junto aos amonitas. E o foco no capítulo 12 não é mais Saul, é Samuel, que dirige-se ao povo em uma mensagem. Eu quero chamar a sua atenção para a leitura deste capítulo. Quando Deus fala por um homem. Quando um homem tem condições de falar em nome de Deus, com caráter, com integridade, e como que Deus não tem outro método até os nossos dias, a não ser esse, né? Deus nos fala através de homens. Ainda continua assim. Vamos ao texto. Então Samuel disse a todo Israel: eis que eu atendi ao que vocês me pediram e constituí um rei sobre vocês. E agora eis que vocês têm um rei que irá diante de vocês. Eu já sou velho, tenho os cabelos brancos, os meus filhos estão com vocês, eu tenho andado à frente de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui. Testemunhe contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem enganei? A quem oprimi? Das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? Falem, e eu restituirei. Então responderam: você não nos defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vocês, e também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram nada em minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então Samuel disse ao povo: o Senhor é testemunha, Ele que escolheu Moisés e Arão e tirou os pais de vocês da terra do Egito. Agora fiquem aqui, porque vou discutir com vocês diante do Senhor com relação a todos os seus atos de justiça que Ele realizou em favor de vocês e dos seus pais. Depois que Jacó havia entrado no Egito, os pais de vocês clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, os pais de vocês se esqueceram do Senhor, seu Deus. Então ele os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, nas mãos dos filisteus e nas mãos do rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos os Baalins e Astarotes. Mas agora, livra-nos das mãos dos nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefité e Samuel, e os livrou das mãos dos inimigos que os cercaram, e vocês viveram em segurança. Quando vocês viram que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vocês, vocês me disseram: não, queremos um rei sobre nós, quando na verdade o Senhor, seu Deus, era o rei de vocês. E agora, aqui está o rei que elegeram e que pediram, e eis que o Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem o Senhor, se o servirem, se derem ouvidos à sua voz
e não forem rebeldes ao seu mandado, se seguirem o Senhor seu Deus, tanto vocês como o rei que governa sobre vocês, então tudo lhes irá bem. Se, porém, vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, mas forem rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vocês, como foi contra os pais de vocês. Fiquem agora aqui e vejam essa grande coisa que o Senhor fará diante de vocês. Não estamos no tempo da colheita do trigo, pois eu vou clamar ao Senhor e Ele mandará trovões e chuva. E vocês saberão e verão que é grande a maldade que praticaram aos olhos do Senhor, pedindo um rei. Então Samuel invocou o Senhor, e o Senhor mandou trovões e chuva naquele dia. E todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. Todo o povo disse a Samuel: ore por esses seus servos ao Senhor, seu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então Samuel disse ao povo: não tenham medo, vocês de fato cometeram todo este mal. No entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs, que nada aproveitam e que não os podem livrar, porque são vaidade. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente, de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. Se, porém, continuarem a fazer o mal, perecerão, tanto vocês como o seu rei. Deus, capture o nosso coração, Senhor. Mantenha-nos atentos e alertas à sua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Minha gente, Samuel era um homem de Deus, extraordinário, além da medida mesmo. Samuel, por exemplo, desde a sua meninice, como ele já disse, ouvia a voz de Deus. Em 1 Samuel 3, está lá o texto dizendo que Samuel, depois de ouvir a voz do Senhor, na calada da noite, Samuel, Samuel, ele por 3 vezes, confundindo a voz do Senhor, pensando ser a de Eli, e Eli o ensina a responder dizendo o quê? Fala, que o teu servo ouve. E no finalzinho do capítulo 3 de 1 Samuel, vai dizer assim: Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma de suas palavras caíssem por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Mas chegando no capítulo 8, passados aí, quem sabe, 50 anos aproximadamente, Samuel já está velho, seus filhos não andam pelo caminho do Senhor, e os anciãos, 1 Samuel 8, 4 e 5, se congregam, falam com Samuel em Ramá, dizendo: veja, você está ficando velho, e seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. E aí Samuel obedece ao pedido do povo,
deixa de ser um líder militar, deixa de ser um líder ali à frente do povo e passa a ser um conselheiro, um profeta, um homem de Deus, um intercessor. Queridão, queridona, preste muita atenção no que eu vou falar. Você precisa ter alguém que intercede por sua vida. E Malaquias vai nos advertir que dependendo de quem impõe as mãos sobre você para orar por você, corre o risco do Senhor transformar as suas orações de bênçãos em maldições. Está lá em Malaquias, capítulo 2. Em outras palavras, vou rasgar aqui o verbo com vocês. Cuidado com quem coloca a cabeça sobre você em oração. A mão sobre a sua cabeça em oração. É muito importante você se cuidar quanto a isso. Samuel reconhecidamente foi homem de Deus no seu tempo. Tanto é que lá no Salmo 99, versículo 6, diz assim: Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Ele os ouvia. Era só Samuel orar que Deus ouvia. Em Jeremias 15:1, há um texto muito interessante da palavra de Deus, em que o Senhor diz assim: mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Mande-os embora, que saiam da minha presença. Chegou um tempo em Israel, aproximadamente ali no século 7, em que a depravação espiritual estava tão grande entre o povo de Deus, que Jeremias vai evocar essa tradição, dizendo: mesmo que Moisés, Alexandre, e Samuel viessem interceder por vocês, eu não ouviria, meu coração não se inclinaria para este povo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 24 e 13, 20, também reconhecem que os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, anunciaram aqueles dias que a igreja do Senhor estava vivendo, no capítulo 3, ato contínuo, momentos depois da descida do Espírito Santo. Profeta Samuel. Samuel estava na galeria da fé de Hebreus 11:32, quando o autor vai dizer: certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Samuel e dos profetas. Dando um clique, meu queridão Mateus, só existem homens e mulheres de Deus porque existem homens e mulheres grandemente usados por Deus. O Fernandinho compôs e cantou uma música, uma geração de Samuel. Nós precisamos de Samuéis, amados. De homens de Deus, de mulheres de Deus. De gente que tem intimidade com Deus, gente. De gente que começa a orar de manhã e não para. Gente que tem pensamentos acerca de Deus. Gente que chega a se abstrair das questões deste mundo porque está em oração. A mensagem desta noite é uma mensagem de encorajamento. É uma mensagem de incentivo. Samuel tem coragem, amados. Primeiro ele encara o passado, versos 1 a 12. Depois ele encara o presente, versos 13 a 18. Depois ele encara o futuro, versos 19 a 25. Ele olha para trás, esse é o primeiro ponto, Samuel, ou Mateus, e que Samuel olha para trás e começa a fazer então
A fala de Samuel parece muito a fala tanto de Moisés quanto de Paulo. Moisés, em Números 16, 15, ele fica muito irado diante da teimosia do povo e diz: não atentes para a oferta deles, eu não tirei nenhum só jumento e não fiz mal nenhum a nenhum deles. Moisés disse isso daí diante de Deus, amados, em Números 16, 15. Deus, esse povo está te dando oferta, mas vai ser homem de Deus assim, lá no deserto, né? Não atentes para a oferta deles, porque eu não tirei deles nem um só jumento, eu não fiz mal a nenhum deles. Essa fala de Samuel parece muito a fala de Paulo também, em Atos 20, 33, quando ele vai dizer: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. E mais tarde, o mesmo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 12, 14, pela terceira vez eu estou pronto para ir visitá-los, e não serei um peso para vocês, porque eu não estou interessado nos bens de vocês, e sim em vocês mesmos. Porque não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Integridade, gente. O homem de Deus precisa ser íntegro. Samuel chega diante do povo e diz o seguinte: olha, eu atendi, olhe para mim, o pedido de vocês. Vocês agora têm um rei que vai adiante de vocês. Antes eu ia diante de vocês. Agora eu vou reconhecer o meu lugar. O líder, amados, é aquele que sabe entrar e aquele que sabe sair. O homem de Deus é aquele que admite, amados, que pode perfeitamente ser substituído por outro. Mesmo que no caso de Saul, Samuel consistentemente e insistentemente estava avisando que a coisa não ia dar certo. Você quer ver um exemplo? Me permita fazer aqui um rápido passeio. Em Atos capítulo 13, vai aparecer a nomeação dos primeiros missionários da igreja de Antioquia, e Barnabé aparece antes de Saulo, que era o nome anterior de Paulo, Dani. Mas vai passando o capítulo 12, o capítulo 13, e acontece uma coisa interessante. Ao invés de Barnabé e Saulo, Barnabé e Paulo, vai aparecer Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. Barnabé, Alexandre, era mais experiente, é o pai da exortação, foi aquele que investiu todas as cartas em Paulo. Quando o pessoal estava com medo de recebê-lo em Jerusalém, será que ele se converteu? Será que não? Barnabé comprou a briga, entre aspas, comprou a briga de Saulo, disse: não, vamos lá, ele se converteu de verdade. Mas agora, Francisca, ele sabe dar um passo para trás, para que Paulo desse um passo para frente. O bom líder é esse. Samuel aqui está dando um passo para trás, para que Saul dê um passo para frente. A gente precisa saber chegar e sair de um lugar, gente. Na sua empresa, você precisa chegar bem e sair bem. Você precisa deixar saudade. Você não pode deixar o nome de aquela encrenca, aquela nojeira de pessoa. Não quero nem ver aqui, não. Deixa portas abertas. E você que é líder da sua equipe, chega um rapaz com olhos vivos, no retiro de pastores, por exemplo, eu vi uns rapazinhos lá, são poucos, né? Abaixo de 35 anos, são poucos. Daí então de 85 pastores, de mais de 2.500, só no estado do Rio de Janeiro, deve ter apenas ali uns 85 abaixo de 35 anos. O Ministério Pastoral Batista, no estado do Rio, está envelhecendo.
Mas eu vi uns rapazinhos lá e eu falei, gente, eu não sabia que era acampamento de embaixador do rei. Uns rapazinhos assim e tal. Aí eu fiz um comentário numa mensagem que eu fiz e ele ficou esbugalhado o olho assim. Depois eu fui sentar e falou, pastor Ezequias, o senhor me explica depois o que o senhor disse? Os mais velhos precisam dar um passo para trás, para que os mais novos deem um passo para frente. É isso que Samuel fala, olha, eu já sou velho. A gente precisa reconhecer isso às vezes, amados. Amém? Não amém meio mochorococho, mas reconhecer, eu estou velho. Samuel disse, eu já sou velho. Eu tenho os cabelos brancos, versículo 2. Os meus filhos estão aí, eu tenho andado desde a minha mocidade. Agora testemunhe contra mim. Contra mim. De quem que eu tomei boi? De quem que eu tomei o jumento? A quem enganei? A quem oprimi? Das mãos de quem aceitei suborno? Falem que eu restituirei. Mês passado eu preguei em Italva, norte do estado. Pensa na cidade de interior. O pastor foi caminhar comigo, ele disse o seguinte, olha, eu estou aqui há quase 20 anos. Mas quando eu cheguei aqui, um diácono da igreja, bem líder em expressão, fez questão de me levar para todos os comércios da cidade, dizendo o seguinte, esse é o nosso pastor, hein? Pode vender para ele fiado. Pode vender. O Vitor, até hoje ele abastece o carro no posto fiado. Todos honraram esse testemunho? Não. Teve um pastor anterior que deixou dívida. A igreja fez questão de ir lá em cada ponto do comércio. O interior pode fazer isso, né? Pagou tudo para honrar o nome de Deus. Mas quando chegou o outro pastor, o mesmo diácono foi lá. Esse é o nosso novo pastor. Pode vender para ele. Meu Deus, eu olho para esse texto, eu fico assim, meu Deus. A quem enganei? A quem oprimi? A quem? Hoje em dia, nesse momento difícil que a gente vive, sobretudo na questão moral e sexual, não é? Quem se sentiu prejudicada por um abraço, por um olhar, por uma fala, por uma troca de mensagens? Gente, homem de Deus, mulher de Deus, precisa ter vergonha na cara. Tanto é que o povo respondeu, Rafael, você não nos defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. E aí eu acredito que Samuel respirou fundo e disse, então o Senhor é testemunha contra vocês e contra o ungido. Vocês não encontraram nada nas minhas mãos. Paulo vai dizer em Atos 20, essas mãos providenciaram todo o meu sustento. Está aqui. Não tem nada. Vasculhe a minha vida. Quebre o meu sigilo telefônico. Quebre o meu sigilo financeiro. Vão lá. Vê se é alguma coisa. Se eu peguei R$1 que não é meu. Se eu menti. Se eu defraudei. Gente, Deus fala através de um homem, de uma mulher que tem esse tipo de vida. Daí Samuel, então, ainda olhando para trás, porque homens de Deus não temem falar, testemunhem contra mim. Homem de Deus, amados, igual Atos 3, Pedro e João, tem coragem de dizer,
Olhem para nós. Tem coragem de dizer como Paulo aos Coríntios, aos Filipenses, e qualquer oportunidade que ele tinha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é questão de perfeição, amados. É questão de lisura. É questão de caráter. A gente vive uma sociedade, amados, em que a palavra de um homem precisa voltar a valer. Tem muita fraude no ministério. Fraude e fé não andam de mãos dadas. O R. Wisby, naquele livraço, A Crise de Integridade, de 1989. Alguns métodos do ministério evangélico são indignos do evangelho. A pregação do evangelho verdadeiro exalta a Deus e condena o pecador, não estimula o orgulho do pecador. Nós precisamos agir em conformidade com o que cremos, de tal modo que o nosso comportamento e fé determinam o que viremos a ser. Se nós crermos na verdade, ela nos santificará e nos libertará. Se crermos em mentiras, aos poucos nos tornaremos uma mentira, à medida que perdemos a integridade e começamos a praticar a duplicidade. A igreja de hoje, amados, o R. Wisby já disse, precisa de pregadores como Jeremias e João Batista. João Batista disse certa feita em Mateus 3:10, já está posto o machado à luz das árvores. Jeremias denunciou os falsos profetas que aplicavam bálsamo quando deveriam realizar cirurgia. Jeremias 6, 13 e 14. Se Jeremias e João Batista tivessem sido sacerdotes e não profetas, é possível que os líderes os tivessem aceitado. Porque sempre há um esquema para favorecer quem é nó cego. Esquema feito por outros nós cegos. Isso acontece na repartição pública, como acontece. Mas acontece também na iniciativa privada. Porque é questão de caráter, amados. Quem rouba um tostão, rouba 1 milhão. Não. Nós precisamos de pastores, homens de Deus, que, como Jeremias e João Batista, defendem a verdade com coragem, que se empobrecem no ministério. Eu já disse isso para vocês aqui, em casa eu falo sempre. Se eu vejo um ministério que está dando muito certo, está tendo muita repercussão, a coisa está fluindo tanto, eu questiono, tem alguma coisa errada nisso daí. Não é porque eu sou masoquista, mas, gente, a obra de Deus nunca foi fácil. Se tem holofote, se tem luz, se tem fama, se tem candidato político, se tem, olha, pode crer que tem alguma coisa errada. Nós não somos chamados, amados, para sermos embebidos, iludidos, massageados pelos louros da multidão. Nós somos chamados a trilhar o caminho estreito. É renúncia, amados. O crente tem que falar o seguinte: se está difícil é porque estão fazendo a vontade de Deus. É sempre assim. Sempre assim. É só para ver esses dois caras que eu falei aqui, Jeremias e João Batista. Ninguém teve um fim muito bom. Jeremias, a Bíblia não fala como ele morreu. Há quem diga que ele até foi exilado lá para o Egito, que seja, mas ele passou maus bocados. Certa feita até ficou num poço, numa cisterna. Teve um sujeito que olhou para ele e conseguiu ajudá-lo, mas é difícil, gente. E João Batista morreu, como você sabe, né? Amando de Herodes, teve a sua cabeça decepada. Queridão, queridona, John Wesley disse o seguinte:
dê-me 100 homens, 100 pregadores, que nada temam, a não ser o pecado, que nada desejem, a não ser Deus. Sejam eles clérigos, pastores ou leigos. Eles sozinhos, olhe para mim, abalarão as portas do inferno e estabelecerão o reino de Deus na terra. Samuel conta a história do povo de Deus, não preciso relembrar aqui para vocês. Dos versos 6 até 12, para chegar a esse momento do presente, em que, dando clique, Samuel deixa claro, está aqui o rei que vocês elegeram. Olhe para mim. É muito interessante isso daqui. Vocês elegeram. Porque o que impressionou o povo, e até Samuel, vamos combinar uma coisa, né? Quando viram Saul, foi o quê? Gente, o armário que ele era. Pensa num armário. Pensa num homem forte. Dos ombros para cima não tinha ninguém. Pensa num homem vistoso. Até hoje tem gente que elege só gente vistosa. Porque a gente é impressionado pela aparência. Está o rei, versículo 13. Vocês elegeram. O Senhor deu um rei. Agora, aí que entra os condicionais. Olhe para mim aqui. A partir do versículo 14. Se vocês temerem o Senhor, se o servirem, se derem ouvidos à sua voz e não forem rebeldes ao seu mandado, se seguirem o Senhor, seu Deus, tanto vocês como o rei que governa sobre vocês, tudo irá bem. Se, porém, vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, mas forem rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vocês, como o que foi contra os pais de vocês. Olhe para mim. Gente, você e eu precisamos prestar atenção aos condicionais na Bíblia. Nós prestamos pouca atenção nisso. E nós, os reformados, nós corremos o risco de acreditarmos tanto na soberania de Deus, que a gente se esquece da responsabilidade do homem nas condicionalidades. Você precisa ser alguém equilibrada ou equilibrado. Quer ver? A Bíblia é cheia de promessas condicionais, de vontade de Deus, da compreensão de que existe uma vontade secreta de Deus, oculta, que só Deus sabe, mas existe a vontade revelada de Deus que Ele nos mostra e que é prospectiva a partir também daquilo que é a ação nossa, resposta às ações nossas. É aquilo que o R.C. Sproul chama de vontade preceptiva de Deus. Eu não quero me alongar nisso, mas eu só quero que você coloque uma coisa na cabeça. Existem condicionalidades, sim. Por exemplo, Jeremias 18, 7 a 10. No momento em que eu falar, Beto, a respeito de uma nação ou de um reino, para arrancar, derrubar e destruir, se esta nação se converter da maldade contra a qual falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que eu pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer a minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Fica claro para mim isso. Isso é vontade preceptiva, vontade objetiva, vontade revelada. Deus sempre faz o que Ele quer, amados, a vontade oculta dEle. Mas para nós deve ficar claro de que se obedecermos, desfrutaremos do melhor fruto, os melhores frutos da terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar,
e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Moisés vai falar aos Deuteronômios o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Existe a vontade decretiva, ao fato de que Deus faz acontecer soberanamente o que Ele quer. É a vontade absoluta. Mas existe a vontade preceptiva, a vontade que pode ser resistida sim. E nós resistimos à vontade de Deus sempre. Sempre. Olha, gente, às vezes dá vontade, é que a gente não pode ensinar para Deus ou dar dicas para Deus. Porque se Deus fala assim, olha, não pode, a gente tem vontade de fazer. Nós somos amados interiormente, irremediavelmente, teimosos. Nós sempre queremos deuses, colocar deuses diante de nós. Por isso que a base de todos os mandamentos é: não terás outros deuses diante de mim. Você sabe por que a gente precisa do Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os nossos caminhos? Porque se procurarmos conhecer o nosso caminho e andamos às cegas, enquanto buscamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, nós só descobriremos a vontade de Deus se nós tivermos a lâmpada da palavra dele para nos mostrar aquela luz para iluminar os nossos pés. Claro, o povo precisou ser convencido aqui de que o que eles haviam pedido a Deus era errado. Claro, nós estamos concordando com isso. Às vezes você pede mal. Você pede, Tiago capítulo 4, você pede para gastar nos seus deleites. Você pede muito mal. Vai orar mal assim lá longe? E Deus muitas vezes atende essas orações. E Ele não faz porque Ele é um sádico cósmico, como diria C.S. Lewis, não. Ele faz porque Ele quer o seu crescimento. E existem lutas que você precisa passar para chegar um passo a mais diante de Deus, para crescer um pouco mais. Não tem como, queridão e queridona. Samuel está chegando aqui diante do povo, diz, olha, o Senhor deu um rei, se vocês temerem, olha, Deus vai estar com vocês. E aí então, nos versículos 16 e 17, Samuel faz aqui como é que eu chamo isso daqui? Um drama profético. Ele diz assim, fica aqui. Nós não estamos no tempo da colheita do trigo. Nós não estamos no tempo da colheita do trigo. Uma pergunta. Então, era a colheita do trigo. Pois eu vou clamar ao Senhor e Ele vai mandar trovão e chuva. Gente, trovão e chuva não acontece durante a colheita. Quase nunca se conheceu chuva na Palestina durante essa estação, que era mais ou menos final de junho, início de julho. Mas agora, Samuel faz o seguinte, a Bíblia é incrível, né? Samuel ora, invoca ao Senhor, e Ele manda trovão e chuva naquele dia. Agora, Zeca, você imagina um povo que ficou com medo. Imagina. Deus não faz isso nos nossos dias assim constantemente, não. Tem até algumas histórias interessantes, de gente que coloca a Deus à prova e a coisa acontece. Mas isso não é nem muito sábio. Tá? Mas Samuel ousou fazer isso. Não era época de trovão, não era época de chuva, era colheita. E ele falou, o Senhor vai mandar para confirmar que o que vocês fizeram, vou rasgar o verbo, foi uma besteira. Gente, olha para mim aí, de cima e aqui de baixo. Você já pediu para Deus confirmar se algo que está no seu radar de decisões e escolhas
de fato é Deus que está mandando você fazer? Você já fez? A gente precisa prestar mais atenção nisso. Eu não estou dizendo para fazer que chova amanhã, que não chova, não, mas é essa atitude do coração. Essa coisa de você não fazer nada sem antes orar. Sem antes Deus confirmar. Porque aí, Mateus, agora Samuel encara o futuro. E aí quando começa a chover e trovejar, o povo temeu grandemente o Senhor. O povo ficou com medo. E disse assim: ore por nós, Samuel. Ore por nós para que a gente não venha morrer. Porque os nossos pecados, acrescentamos ainda, de todos os nossos pecados, o mal de pedir um rei. E aí Samuel, amados, se fosse alguns pastores e alguns líderes das nossas igrejas evangélicas brasileiras, eles iriam ficar cheios de si como um pavão, né? Iriam dizer: estão vendo aí? Meu poder, a minha glória. Como Nabucodonosor, né? Lá em Daniel. Fui eu que fiz. Deus falou. E aí os usurpadores de autoridade costumam usar textos fora do contexto, do tipo: não toque no ungido do Senhor. Eu não posso ser questionado. Samuel não fez nada disso, olhe para mim. O homem de Deus não precisa provar que é homem de Deus. Quem tem autoridade não precisa falar que é autoridade. Não precisa usar roupa diferente. Não precisa usar o anelão no dedo. Você já viu? Tem os caras que têm uns anelões que eu vou te falar uma coisa. Não precisa usar anelão. Não precisa usar título. Não precisa usar manto. Não precisa mudar de voz. Não precisa usar quipá na cabeça, turbante que seja. Não precisa ter título de apóstolo. Não precisa nada disso. É só ser homem de Deus. E dizer assim, versículo 20, eu me emociono. Não tenha medo. Vocês de fato cometeram todo esse mal. No entanto, não se desvie de seguir o Senhor, mas sirva o Senhor de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas antes que nada aproveitam, que não podem livrar, são vaidade. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo. Porque o Senhor decidiu, preste atenção, fazer de vocês o seu povo. Queridão, queridona, olhe para mim. Eu imagino Samuel no gabinete pastoral, dizendo para a mulher aos prantos por conta do seu casamento rompido, por violência, por adultério, por mau caratismo do seu esposo, dizendo isso: não tenha medo. Houve um erro. Mas eu estou aqui para dizer em nome do Senhor que o Senhor decidiu fazer de você, minha filha, parte do seu povo. Da mesma forma, um homem que chega com sua vida totalmente descompensada. E gente que às vezes fica com essa mentira, essa falácia de que tem que arrumar a vida primeiro para depois se consertar com o Senhor. Para! A palavra de Deus para você é o seguinte: não tenha medo. Apenas não se desvie mais. É aquilo que Jesus diz em João 8, não é isso? A mulher samaritana: onde estão os teus acusadores? Onde estão? Ninguém ficou? Vai e não peques mais.
Deus resolveu nos fazer seu povo. E no versículo 23, Samuel diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Eu estou aqui para ensinar vocês. O homem de Deus, amados, procure estar debaixo da autoridade de homens de Deus, porque homens de Deus apresentam o caminho que é bom e direito. Queridão, queridona, a mensagem de hoje é uma mensagem para exortar você. Não escolha igreja, não escolha ministério apenas pelo cartaz, pela abrangência nacional, pela visibilidade dos seus canais de redes sociais. Não escolha homens de Deus de acordo com o currículo deles, de serem especialistas, de falarem várias línguas. Eu conheço, amados, igrejas que estão sem pastor e eu leio alguns editais. É isso mesmo. Já está existindo no meio batista edital para seleção de pastores. Eu recebo uns aqui, eu falo, uau! Nem Jesus passa nesse edital. Eu já disse isso aqui com vocês, foi uma historinha, mas está valendo a historinha. Que dos discípulos de Jesus, o único que era o melhor preparado em termos de currículo para ser um bom pastor era quem? Judas. Era o cara. Então, nós somos parte do povo de Deus. Deuteronômio 7, se você estender suas mãos assim, você vai ficar tão feliz. Você vai receber essa palavra. Vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem seu povo próprio. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa, os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Porém, ele retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Ele não demora em castigar aqueles que o odeiam, prontamente lhes retribuirá. Portanto, guarde os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje lhes mando cumprir. Eu quero que você saia daqui com 2 verdades no coração, Mateus, citando aqui, mais do que falar, o homem e a mulher de Deus precisa viver com a vida o que diz crer com os lábios. Tá? Tá bom para você? Chega de falação, gente. A igreja evangélica brasileira fala demais, posta demais. A gente dá muito cartaz à aberração do pastor Miguel, a profeta Miguel. A gente dá muito cartaz às loucuras que a Lagoinha faz por dinheiro. A gente dá muito cartaz a cantores que cobram barbaridades para cantar o nada. Mas a gente dá muito cartaz a essa turma. Gente, vamos viver Cristo. Vamos combinar uma coisa? Viver Cristo. A coisa é simples. É o arrozinho com feijão que alimenta. Viver o básico. Viver o básico. Tomar cuidado com esse negócio de cartaz, de fama, de convite, de fazer parte da igreja tal e tal, de ser aquele que vai pelas igrejas, né? Surge uma igreja nova na cidade, eu vou lá ver. E tal, e movimento. E eu nem sei, porque eu não conheço muito redes sociais, mas filme daqui, é Rios que fala no Instagram, e aquela coisa toda, o negócio, não, gente, é viver. Vamos viver o cristianismo. C.S. Lewis, o cristianismo puro e simples. Está comigo? Vamos viver a simplicidade? Vamos viver? Ah, pastor, mas não vai lotar, não vai bombar a nossa igreja. Não precisa bombar, gente. A gente só precisa ir para o céu. Juntos. Você pode dizer amém?
Vamos para o céu juntos. O negócio é isso. É com a gente. Segunda verdade. A sociedade dos nossos dias carece de referências de homens e mulheres de Deus. Onde estão os que podem dizer, não deixarei de orar por vocês? É isso que Samuel fala, né? Versículo 23. Eu não vou deixar de orar por vocês. Uau! A gente precisa, amados, disso. É homem e mulher de Deus, é coisa simples. Não precisa fazer seminário, não. Faça. Nós vamos no ano que vem trazer um seminário, se Deus quiser, um polo para a nossa igreja. Queremos, estudar é bom. Mas, gente, não precisa ter formação para ser homem de Deus. Homem de Deus não é formado em sala de aula. Homem de Deus é formado na fornalha da aflição e no jardim da oração. Tem que ser assim, amado. Aflição, oração. Aflição, oração. Tem hora que você não sabe se você é aflito ou você ora. Então faz as duas coisas juntos. Nós precisamos de homens e mulheres assim. E diz assim, eu vou orar por você. Rafael, qual foi a última vez que você disse para alguém, eu vou orar por você? Eu não vou te dar dinheiro, eu não vou te dar fama, eu não vou te dar reconhecimento. A minha igreja é a igreja simples, eu vou orar por você. Gente, quando a cidade de Angra dos Reis, nós tivemos mais homens e mulheres preocupados em orar pela cidade do que ganhar membros para as suas igrejas, nós vamos crescer muito, amados. A questão é que todo mundo só quer para si. Todo mundo só quer para si. E tem umas encardidas que não evangelizam, querem ganhar os membros das outras igrejas. Os caras estão bem e ficam assim, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Para! Orar pela cidade. Jeremias 29, 7. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Amém? Na última tela, eu quero terminar dizendo o seguinte, gente, nós temos que orar. Mas sabe quem substituiu Samuel? Substituiu não. Quem que Samuel apontava como intercessor? Estão comigo? Jesus. Jesus é o nosso Samuel. Jesus está à direita de Deus intercedendo por mim e por você, diz a palavra. Em Hebreus capítulo 7, texto longo, eu vou ler apenas uma parte, diz isso. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, melhor do que Samuel, santo, inculpável, aleluia, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas, como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Eu quero terminar dizendo que tem alguém intercedendo por você. Claro que tem alguém, tem gente que está aqui só porque teve um avô, uma avó que orou. Talvez um bisavô e uma bisavó. Gente que você hoje não conhece, gente que o Senhor já levou, mas que orou por você. E você está aqui à base de oração. Você é um cara vitaminado por oração. Oração do seu Paulino mantém você hoje. Oração da dona Dilma mantém você hoje aqui. Oração, oração. Gente que orou, gente que guerreou por você em oração. Pensa nisso, pensa nisso. Mas há alguém, amados, uau, por detrás desse exército de intercessores e intercessoras. Consegue pensar comigo? É Jesus. Jesus é o nosso intercessor. Para sempre. Ele não desiste. Ele não desiste. Como diz a música, Ele não desiste de você. Pastor Léo, lembra que o pastor Donias falou, contando aquela ilustração final da luta de boxe, né? Que é um esporte violentíssimo, mas tem boas ilustrações do boxe. Quem curte o boxe sabe o seguinte,
que quando o candidato, o boxeador, ele pode ganhar por nocaute, pode ganhar por pontos, aquela história toda, mas tem alguns momentos, algumas lutas que são tão violentas. Ney, você gosta de boxe, Ney? Não. Tão violenta, ainda bem, né? Tão violenta a luta, que aparece a gente fala do nada, mas não é do nada. Aparece o que no ringue que o árbitro, Alexandre, para a luta na hora? A toalha. Quando se joga a toalha, parou. O massacre está demais. E aí a desistência. A toalha fica na mão de quem? Do técnico. É o técnico, não é isso? Que determina, ele aguenta mais. Se é um Rocky Balboa da vida, ele não joga toalha nunca, mas é filme. Rocky Balboa é um filme. Não é? Mas se é uma coisa real, o técnico vê, não dá mais. Ele joga a toalha. Na minha e na sua vida, nas lutas que nós temos travado, dia após dia, nós temos um intercessor, Aninha. Um intercessor que tem a toalha na mão. E se você hoje está aqui, nessa noite, Dayana, se você está aqui nesta noite, para receber a oração do povo de Deus e ouvir essa mensagem, é porque o nosso intercessor ainda não jogou a toalha. Não jogou. E se ele não jogou, Hernani, a luta continua. Abaixe sua cabeça e diga, Senhor, o Senhor intercede por mim. Senhor, o Senhor tem colocado homens e mulheres de Deus na minha vida para intercederem por mim. Deus, o Senhor tem um chamado para mim, para ser um intercessor. Porque só existem homens e mulheres de Deus, porque existem homens e mulheres grandemente usados por Deus. Nós somos uma igreja, amados, como igreja, preste atenção, nós somos uma comunidade de sobreviventes. Recebeu essa palavra? Aleluia. Nós somos uma comunidade de sobreviventes, gente. Vai chegar um tempo, e não está longe, que os apóstatas vão sair tudinho. Já está saindo, né? Mas a coisa vai ficar tão na cara, que só vai ficar o povo pequeno. O bichinho de Jacó, para usar a linguagem do profeta. Os menores dentre os menores. Nós vamos sobreviver, amados. Porque enquanto o intercessor estiver por nós, ele não jogará a toalha. Aleluia. Então, você acha às vezes que você está lutando muito. Você está dizendo assim, Deus, eu não vou aguentar. Vai. Oi? Vai. Está pensando o quê? Vai. Roberto, você vai aguentar. O Berval, você vai aguentar. Bruno, você vai aguentar. Não desista. Eu quero convidá-lo e convidá-la a ficar em pé. Não pega seu filho agora, não. Só mais um minutinho. Depois, você até pega. Mas esse é o momento seu com o Senhor. Eu quero chamar aqueles que precisam desse renovo. Dessa esperança, sabe? Desse ânimo para continuar. Nós precisamos de alguém que esteja
com a mão em nossa cabeça para nos abençoar. Você precisa ter homens e mulheres de Deus para isso. Se você não tem certeza que o seu líder é homem e mulher de Deus, sai do seu ministério. Procure alguém íntegro para ser bênção na sua vida. E seja uma bênção para a vida de alguém. Às vezes tem gente que fala assim: pastor, eu nunca mais vou confiar em pessoas, eu nunca mais vou ajudar ninguém, eu nunca mais... Ah, para, nunca não. Abre seu coração, queridão. O crente só para quando morre. E você não morreu ainda. Então vamos nessa. Cante ao Senhor. As muitas gerações Cante. rendidas em louvor, Muitas gerações, gente. Líderes e líderes. aquele que é Homens e mulheres e leva que fizeram o parte seu da nossa nome, história. Todos estão cantando unidos. ao Cordeiro uma canção. E um dia estaremos diante do Senhor. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Aleluia. Os tronos e domínios, Nós estamos nas mãos governos daquele que criou e todo o universo. poderes, teu nome Esse é o tamanho sobre todos, do nosso Deus. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Não olhe para as adversidades, olhe para Deus. Quem foi perdoado, Olha, e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. cante a Ele. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Levante suas mãos e cante ao Senhor. Cantaremos para sempre. Vamos fazer tremer esse lugar. E os anjos clamam: Santo, Oh! toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Derrame-se diante do Senhor. E o teu povo canta. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Esse é o nosso Deus, é o tamanho do nosso Deus que importa. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Olha, Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. diga pra Ele. Teu nome é o mais alto, Vibra. teu nome É maior. Teu nome maior do que a sua história. é sobre todos. É maior do que o mundo está fazendo com você. Os tronos É maior do que as suas e perdas. domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis.
sempre serás santo pra sempre. Aleluia. E o teu povo canta santo, sim, ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Sempre serás santo, santo pra sempre. Eu quero chamar você que essa semana, o meu apelo não vai ser genérico não. Porque às vezes nossos apelos são bem, reconheço, muito gerais. Mas o Senhor está me tocando para fazer uma coisa bem específica. Bem específica mesmo. É gente que até quarta-feira agora, de hoje até quarta-feira, tem uma questão, não sei qual questão é. Justiça, saúde, trabalho, futuro, não sei. Uma questão. O Senhor está pedindo para eu fazer assim aqui. De hoje até quarta. Para resolver. E você quer que a igreja que acabou de cantar a santidade de Deus interceda por você, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Há alguém? Há alguém? O Senhor me disse que tem, então tem. Até quarta-feira. Não é até quinta, não é até sexta, é até quarta-feira. E você precisa. Nós começamos o culto falando de oração. As crianças entrando bem devagar. Nós estamos em intercessão. Começamos falando de intercessão. Isaac orou quantos anos? 20 anos. Para que Rebeca, sua esposa, engravidasse. Você já tem orado muitos anos. E até quarta-feira você precisa de uma resposta do Senhor. Ó Deus eterno, nós queremos, ó Pai, dedicar esse tempo ao Senhor, de tudo aquilo que já ouvimos, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor já colocou em nosso coração, a Tua palavra, ó Pai, que penetrou, ó Deus, profundamente em nós, ó Deus, e queremos, ó Pai, rogar ao Senhor neste momento, por essas causas, ó Deus, por esses motivos de orações, ó Deus, que o Teu povo se encontra aqui à frente neste momento, de respostas, ó Pai, que eles precisam ter, ó Pai, e que só o Senhor pode, ó Deus, se manifestar de forma em que traga direção, e que traga, ó Pai, ó Deus, um direcionamento para a vida desses meus irmãos aqui. Ó Deus, nós temos plena certeza, Pai, plena certeza de que nós não temos outra voz a não ser a do Senhor para seguir. Que nós não temos, ó Pai, outra resposta que não venha da boca do Senhor para nós. Que nós, ó Pai, não temos, ó Deus, como confiar em outra coisa a não ser no Teu santo nome. Então, ó Deus, atenda o clamor do Teu povo nessa noite. Nós pedimos, ó Pai, com coração, ó Deus, contrito, com coração, ó Pai, reverente, diante da santidade do Senhor, diante, ó Pai, do poder do Senhor. Tu podes todas as coisas, ó Deus. Nada está, ó Pai, limitado ao agir e o poder do Senhor. Basta uma palavra Tua, ó Pai, e as coisas, ó Deus, elas, ó Pai, encontram, ó Deus, verdades, a verdade encontra o nosso coração. Basta uma palavra Tua
que o direcionamento, ó Pai, ele acontece. Basta uma palavra tua. O teu povo está aqui porque precisa ouvir a tua voz, como teu servo disse, até quarta-feira, ó Pai. O Senhor conhece o coração de cada um aqui. Tu sabes os dramas, tu sabes de todas as coisas. E nós, como intercessores, ó Pai, nós queremos clamar ao Senhor, que venha trazer a direção para este povo aqui, para esses irmãos tão queridos nossos. Faça isso, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado, para que, ó Deus, eles voltem aqui, ó Deus, ou então comuniquem uns com os outros a bênção que, ó Deus, receberam, mas não para a glória deles, não, mas para a glória do Senhor. Atende o teu povo, é o nosso desejo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Volte para o seu lugar, se sente. Você pode continuar em oração, ouvindo dele. Que bênção, né, gente? Meu Deus, que bênção. Meu Deus, que bênção.